Pessoal, hoje nós aprenderemos a ligar o interruptor de uma seção, ok? Então, o que a gente vai precisar? Eu tenho aqui o interruptor de uma seção, tá certo? O interruptor de uma seção, ele tem dois bornes, um borne ele é fase e o outro é neutro, e eu vou precisar de um ponto de iluminação. No caso, irei usar esse ponto aqui, tá certo? Como é que a gente inicia essa ligação? Primeira coisa, eu vou pegar um desses fios, geralmente no meio, eu vou alimentar por fase. Só vou prender ele aqui para não ficar solto. Então a primeira coisa é o fase, eu vou alimentar por fase. Então fase é um desses dois fios que eu vou alimentar aqui por fase. Então esse interruptor de uma seção foi alimentado por fase. O outro é a lâmpada, o neutro da lâmpada, né? Vou alimentar aqui o neutro da lâmpada. Isso tudo seguindo e vindo no quadro de distribuição, né? Então no quadro de distribuição tem o neutro, tem o fase, e o que vai me restar é o retorno da lâmpada. Então vou colocar aqui o retorno para o retorno de uma lâmpada. Está aqui o bocal, né? Na verdade é receptáculo, mais conhecido como bocal. Então vem fase, entrou fase, o retorno da lâmpada, e aqui é o neutro, então só isso. Iremos ligar para ver se está funcionando. Está aí, ligado o interruptor de uma seção. Então hoje nós vamos instalar o interruptor com duas seções, né? Esse interruptor ele vai servir para ligar duas lâmpadas ou desligar, né? Ligar uma lâmpada de cada vez. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro vamos ter que usar o interruptor. Se você for observar o fase, aqui ele está, eu já liguei ele aqui entre esses dois bornes, esses dois parafusos aqui do interruptor. Então ele alimenta o primeiro interruptor e alimenta o segundo. E esses dois fios amarelos são as duas saídas para as duas lâmpadas, que são os retornos do interruptor. Então vou colocar ele aqui. Então a primeira coisa é o fase, né? Como eu mostrei, o fase vai alimentar esses dois interruptores. Coloquei o fase aqui para alimentar esses dois interruptores. Depois eu vou fazer os retornos da lâmpada. Primeira lâmpada, um retorno para uma lâmpada e um retorno para a segunda lâmpada. Então as duas lâmpadas, uma lâmpada com retorno, que é essa lâmpada aqui, e essa outra lâmpada com outro retorno. E o neutro das lâmpadas, né? Tá aqui, ó. Vou ligar o neutro da lâmpada. Fio azul é neutro, então tá aí ligado. Neutro para as duas lâmpadas. O retorno são os dois amarelos e o branquinho aí é o fase para o interruptor. Valeu? Então vamos testar para ver se está ligado. Então, uma lâmpada, segunda lâmpada. Beleza? Hoje nós vamos instalar o interruptor de 3 seções, né? Se a gente tiver 3 lâmpadas, 3 pontos diferentes, a gente vai conseguir ligar uma lâmpada de cada vez. Então, olha só, o que a gente vai identificar aqui? A primeira coisa é o fio fase, né? O fio fase ele pega os 3 interruptores. Interruptor 1, 2, 3. Se você for observar aqui, ó, esse fio fase ele está o quê? Interligado nos 3 interruptores, como se tivesse 3 interruptores. E depois tem o retorno. O primeiro retorno para o primeiro interruptor, o segundo retorno para o segundo interruptor e o terceiro retorno para o terceiro interruptor. Vou fixar aqui para a gente poder ligar. Com fase, 3 retornos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar essas 3 lâmpadas. Então eu vou ter que ter 3 neutros para as lâmpadas. Os 3 neutros eu já interliguei aqui as 3 lâmpadas e vou ligar o neutro. Lembrando que sempre toda a instalação ela vem do quadro de distribuição. Então tá aqui, ó. Neutro já está ligado. O fase é esse preto aqui, ó. Vou ligar o fase. Então, neutro e fase ligado. E agora os 3 retornos da lâmpada. O primeiro retorno da lâmpada 1, ligar na lâmpada 1. O segundo retorno na lâmpada 2, que é essa em cima. E o terceiro retorno na lâmpada 3. Terceiro retorno na lâmpada 3. Só isso. Feito isso, vamos para o teste. Ligar o disjuntor. Liguei o disjuntor. As 3 lâmpadas. Então, as 3 lâmpadas estão ligadas, né? Então, primeira lâmpada, segunda lâmpada e terceira lâmpada. Então, vou desligar a terceira, a segunda e a primeira. Beleza? Então, tá aí o interruptor de 3 seções. Valeu!